Bom dia, meu povo, tudo bem? Pastor David Carvalho aqui mais uma vez para acompanhar você com o nosso devocional semanal. A gente tem um plano bíblico de leitura anual aqui na igreja e hoje o que nós vamos ler está no livro de 1 Crônicas, capítulo 23 a 25, onde Davi está distribuindo várias funções aos levitas. Mas a grande pergunta dessa manhã é se você está servindo a Deus de coração, com intencionalidade, ou se você está apenas vivendo uma adoração a Deus de forma desorganizada, porque nós vamos ler nesses capítulos que houve muita organização na hora de adorar a Deus. Então, talvez a gente precise organizar o nosso relógio para chegar no horário do culto, talvez a gente precise organizar a nossa vida para que a gente se torne ofertante, talvez a gente precise organizar o casamento e tirar as coisas no papel direitinho, talvez a gente precise organizar o nosso tempo para que a gente seja um pai e uma mãe presente. Só Deus sabe o que você precisa organizar na sua vida para que você adore a Deus de forma organizada. Então vamos lá, eu quero ler com você hoje 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 32, onde diz assim: também dos levitas, seus irmãos, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. Então aqui o narrador ele está mostrando a organização e a dedicação de Davi em colocar a tribo certa, que são os levitas, que vieram da tribo de Levi, para eles exercerem isso. Lá no Velho Testamento com Moisés, quem trazia adoração era a tribo de Levi, dos levitas. Quem fazia isso durante todo o restante do tempo? Os levitas. E aqui, como Davi está construindo uma casa para Deus, ele está dizendo, eu não vou fazer diferente, eu vou fazer exatamente como Deus já havia instituído. Então a organização no reino de Deus, ela é essencial. Quando nós falamos sobre excelência, sobre organização, com fazer o seu melhor, nada disso é demoníaco. Tudo isso é da parte de Deus e é bom. É bom que assim aconteça de forma divina e abençoada. Em 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 8, diz assim: e lançaram sortes pelos turnos, tanto pequeno como grande, o mestre juntamente com o discípulo. Então, está explicando aqui o jeito como eles lançaram sorte, se foi um dado, se foi um sorteio, a Bíblia não relata pra gente, a gente só pode imaginar. Mas aqui é dito que não importa quem fosse servir, se era maior, se era menor, era tudo dividido com igualdade de serviço. Então todas as pessoas tinham turnos para servir a Deus na sua casa. Todos os levitas tinham a responsabilidade entre todos de servir a Deus, e isso foi feito de uma forma justa. Então aqui nesse ponto, a tribo designada a esse serviço, também entre todos eles, todos serviam em turnos diferentes. E por fim, demonstra muita organização, né? 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 6, o narrador vai mostrar que a música, ela havia na casa de Deus naquele tempo, ela existia. Então ele diz, todos estes estavam sob a direção de seu pai para o canto do Senhor. Quando a Bíblia fala sobre louvor, o louvor ele remete a Deus. Música pode ser qualquer música, você pode cantar a música da história do crescimento de uma árvore. Agora, louvor é aquilo que é designado, destinado para Deus. Deus é quem vai receber. Então aqui a Bíblia diz que, como Deus ama o louvor, na sua casa, naquele tempo de adoração, também havia adoração. E eu encerro com uma frase do John Piper. Ele diz assim: excelência na adoração começa com o coração disposto a servir. Eu tenho um amigo que ele sempre diz assim: se você não está disposto a servir, você não serve para viver. E se você não vive para servir, não serve para viver também. A gente precisa ter esse talento de servir. Então a situação do John Piper, ela é realmente pontual para esse momento, porque ela diz, precisa existir uma excelência na adoração, porque ela começa com um coração que serve. A gente descobre o nosso propósito servindo o propósito de alguém. A gente se torna excelente naquilo tendo um coração servo. Então que nessa manhã o teu coração ele possa entender que há necessidade de organizar a vida para que haja uma adoração excelente para Deus. Se nós não tivermos uma vida organizada, assim como Deus é um Deus organizado, há livros na Bíblia, como você já leu Levítico, Deuteronômio, com tanta organização, né, como Números também com tanta organização, que demonstram como o nosso Deus é um Deus de processos, de detalhe, de projetos, de detalhista em todas as coisas. É só você pegar uma folha e olhar que todas elas têm um desenho tão bonito, né? Toda folha de uma árvore ela tem um desenho único e especial. Toda digital do ser humano tem um desenho único e especial. E quando a gente
olha para Deus e a gente enxerga esses detalhes organizados e belos, com excelência, que também precisam ser refletidos através do povo de Deus. Então, se você tem um Deus criador, criativo, excelente, organizado, é justo que nós desejamos nos parecer com Ele, que também é criativo, criador, excelente e organizado. Que Deus abençoe a tua vida nessa manhã e que Ele seja contigo.